Se a engenharia de uma ponte falhar, tipo, ela cai, né? Com certeza, a gravidade não perdoa. Exato. A física e a matemática são implacáveis, mas quando a gente volta a olhar para o mundo corporativo, a gente lida com milhares de processos invisíveis. E falhas de comunicação, variáveis humanas, financeiras. Isso, o que impede a ponte de uma organização de desabar todos os dias sobre o peso da própria complexidade, sabe? Olha, a resposta para isso, algumas décadas atrás, costumava envolver salas super isoladas, sabe? Cheias de auditores meticulosos e montanhas de manuais empoeirados. Nossa, o terror da papelada. Aham, total. Mas a engrenagem que mantém o mundo dos negócios funcionando hoje mudou drasticamente de formato. A complexidade do comércio global exigiu que essa conformidade evoluísse para algo muito mais sofisticado. E essa evolução é o que a gente chama de gestão da qualidade, que é exatamente o foco da nossa análise aprofundada de hoje. Uma mudança e tanto. Para guiar a nossa investigação, a gente está usando o Guia Completo ISO 9001. E assim, o nosso objetivo aqui não é só ler regras chatas, mas desmistificar a essência mesmo desse conceito, né? Exatamente. A missão é entender por que a qualidade deixou de ser um carimbo burocrático e se transformou na linguagem de sobrevivência das empresas. Para todo mundo que acompanha a gente, sejam bem-vindos. E para capturar o tamanho dessa transformação, acho que a gente precisa analisar a evolução histórica, né? Sim, usando a ISO 9001 como lente principal, já que é a norma de gestão mais implementada no planeta inteiro. É gigante. E a forma como a qualidade foi redefinida explica, na prática, como o próprio capitalismo moderno se organiza para fugir das crises. Ok, vamos desvendar isso e colocar o dedo na ferida logo de início. Vamos lá, adoro uma polêmica. Tem um cinismo enorme no mercado sobre isso, né? É muito comum ouvir que obter uma certificação é só pagar um pedágio altíssimo. Um passaporte caro. Tipo isso, um passaporte maquiado para conseguir participar de licitação pública ou só ostentar um selinho bonito na página inicial do site, mas sem mudar nada na rotina. É o que mais tem, infelizmente. Lendo o nosso material, a dúvida é, tipo, a certificação realmente muda o DNA da empresa ou é só o marketing fazendo hora extra? Então, a linha que separa a maquiagem da excelência real foi redesenhada assim de forma bem contundente lá na revisão da norma que rolou em 2015. A famosa versão de 2015. Pensava o peso do papel, sabe? Quanto mais pasta, melhor. Exato, havia uma exigência gigantesca por procedimentos super rígidos e documentados. A mentalidade era focar no microprocesso. Mas o que 2015 fez foi introduzir a estrutura de alto nível, a HLS. Que mudou tudo, pelo que vi. Mudou a regra do jogo. Isso tirou a qualidade do fundo do corredor e botou ela na cadeira da presidência. Quer dizer que se o CEO da empresa não conseguir explicar como o sistema de qualidade se conecta com o plano de negócios... O sistema falha. Independentemente do quão organizados estejam os formulários lá na gaveta. Caramba, então a responsabilidade passou a ser indelegável. Totalmente. O guia mostra que os impactos de adotar isso organicamente são profundos. Primeiro, cria uma infraestrutura de confiança, né? Como assim? Tipo, uma indústria que no Brasil consegue fechar um contrato milionário com um fornecedor na Alemanha sem nunca ter visitado a fábrica deles. Só porque falam a mesma linguagem estrutural da ISO 9001. Exatamente. E no nível operacional, esse foco agressivo em mapear processos derruba muito as taxas de retrabalho e o desperdício, o que vai direto para a margem de lucro. O que faz muito sentido. E o mecanismo que ilustra bem essa busca por eficiência nas nossas fontes é o ciclo PDCA, né? Plan, Do, Check, Act. Planejar, fazer, checar e agir. O clássico dos clássicos. Em tese, é um conceito de administração super básico. Todo gestor sabe que precisa planejar antes de sair fazendo. Pelo menos deveriam saber, né? Pois é. Mas a verdadeira engrenagem ali parece estar na fase do agir. Muitas empresas checam o erro, consertam a peça quebrada e bola para frente. Mas a norma exige que a falha seja investigada até a raiz. E aí que o bicho pega. A fase da ação é, lamentavelmente, o cemitério das boas intenções na maioria dos lugares. Nossa, por quê? Porque dá trabalho. O que o PDCA da qualidade faz é institucionalizar a inteligência sobre o erro.
transformar a falha em ativo financeiro. Então, se um lote sai com defeito, só consertar aquele lote é tapar o sol com a peneira. É estancar o sangramento e ignorar a ferida. A gestão obriga a empresa a redesenhar a máquina, ou o treinamento, ou o material que causou esse sangramento para início de conversa. Bom, já que a gente está falando em mudar o foco de apagar incêndio para construir uma infraestrutura de verdade, a gente precisa olhar para as peças que sustentam isso. O guia mapeia os 7 princípios da gestão da qualidade. Que são a bússola desse sistema todo. Sim, eles listam um foco no cliente, liderança, engajamento das pessoas, abordagem por processos, melhoria, tomada de decisão baseada em evidências e gestão de relacionamentos. Cada pilar sustenta uma parte super crítica, mas tem um ponto onde a teoria esbarra feio na realidade dos negócios. E eu quero dar uma provocada nisso agora. Porque qualquer um que abre um site de empresa hoje lê lá: foco total no cliente. É o maior clichê do mundo corporativo. Vira quase paisagem no site, né? Sim. O que torna essa abordagem da norma realmente diferente de um mero slogan de marketing pintado na recepção? O que é fascinante aqui é a introdução do pensamento baseado em risco. A norma simplesmente não engole mais declaração de boas intenções. Ah, então não é só entregar o pedido hoje e sorrir? De jeito nenhum. Ter foco no cliente sob a ótica da ISO 9001 significa mapear sistematicamente o efeito da incerteza sobre a sua capacidade de entregar esse mesmo valor amanhã. Pera, deixa eu ver se eu entendi a mecânica. Se eu tenho uma montadora de carros, foco no cliente não é só polir a pintura e checar o motor antes de entregar. Não mesmo. É olhar para o fornecedor de chip lá na Ásia e perceber que se rolar um colapso geopolítico lá, a minha linha para e o cliente fica a pé aqui no Brasil. Então a qualidade hoje é tipo uma paranoia estruturada com a cadeia de suprimentos. Essa foi uma analogia cirúrgica. A prevenção agora precede e engloba o planejamento. Só que o guia traz uma virada conceitual sobre o risco que passa batida na maioria das vezes. Qual virada? Na gestão moderna, a incerteza não é analisada puramente como uma ameaça catastrófica que você tem que evitar chorando no canto. O risco é tratado como oportunidade estratégica. Risco como oportunidade soa bem paradoxal, né? Já que as empresas morrem de medo de incerteza. O paradoxo sume quando a gente olha para a concorrência. Imagina que uma empresa percebe que vai faltar matéria-prima globalmente. Isso é ameaça, certo? Certo. A reação normal seria correr para estocar. Exato. Mas o pensamento baseado em risco direciona essa organização a desenvolver um material substituto. Se a escassez realmente bater, essa empresa não só sobrevive, como engole a fatia de mercado dos concorrentes que tiveram que parar a fábrica. Uau! A norma meio que força a diretoria a ter essa visão periférica 24 horas por dia? Sim, e é isso que separa as empresas maduras do resto. Essa visão na sala de reunião é poderosa, inegavelmente. Mas isso esbarra num problema crônico. Entender o risco no ar-condicionado é lindo. O desafio é desdobrar isso para o chão de fábrica sem criar aquele pesadelo burocrático clássico. A famosa síndrome de arrumar a casa para visita. Exatamente. A empresa trabalha no caos o ano todo, aí o auditor avisa que vai chegar na terça-feira e todo mundo vira à noite preenchendo planilha retroativa. O que essa estrutura significa na prática para acabar com o sistema para auditor ver? Esse comportamento é o atestado de óbito da eficiência, né? E as cláusulas de 4 a 10 foram reescritas para destruir essa maquiagem. A grande libertação da revisão de 2015 foi na papelada. Menos papel. Muito menos. A norma exige informação documentada para garantir que o processo seja replicável, mas ela parou de ditar o formato disso. Então, aquele mito do procedimento encadernado em 3 vias, assinado a caneta pelo diretor, caiu de vez. Totalmente. Se a fábrica acha que o melhor jeito de ensinar o operador é deixar um vídeo de 2 minutos rodando num tablet colado na máquina, isso é 100% conformidade. E se for uma empresa de software, pode usar um quadro do Trello em vez de relatório do Word? Sem problema nenhum. O foco não é o papel, é medir o pulso do sistema, que é o coração da cláusula 9. Sobre a avaliação de desempenho. Medir o pulso é garantir que a métrica reflete a realidade sempre, e não só quando tem fiscalização. E para o pulso ser verdadeiro,
O guia cita duas checagens, a auditoria interna e a externa. Que têm papéis bem diferentes. Mas, sendo franco, a interna, feita pelo próprio funcionário avaliando o colega da mesa do lado, não corre o risco de virar uma troca de favores para ninguém se ferrar? Olha, se o nível de maturidade for baixo, o risco é alto. Mas uma auditoria interna bem feita é o sistema imunológico da empresa. É um ensaio geral. Onde a galera caça o erro de propósito. Isso, eles mapeiam gargalos antes de chegar no cliente, num ambiente seguro, onde dá tempo de corrigir a rota sem perder contrato. É a hora de abrir o armário e limpar a bagunça de verdade. O erro dentro de casa é matéria-prima para melhorar. O erro lá fora é prejuízo na certa. Aí entra a auditoria externa, certo? Exatamente. E a auditoria externa, conduzida por organismos como a PCR, Fundação Carlos Alberto Vanzolini ou o Bureau Veritas, que são acreditados pelo Inmetro aqui no Brasil. Essa galera não está lá para dar consultoria ou consertar a empresa. Não mesmo. Eles entram puramente como validadores de credibilidade para o mercado. Eles atestam se aquele sistema imunológico que a empresa diz ter é real ou ficção. As duas operam juntas, mas com propósitos complementares. Essa metáfora do sistema imunológico é perfeita para a nossa próxima fase. Porque, olha, se a auditoria limpa a casa, a organização não vive numa bolha. Aqui é que a coisa fica realmente interessante nas fontes. Vamos lá. Uma vez que o interno está blindado, isso precisa se expandir. Como a empresa impacta o meio ambiente, como garante a segurança de quem opera a máquina de corte, e o guia traz a integração de normas como solução. O famoso SGI, os Sistemas de Gestão Integrados, é um movimento natural. A empresa domina a 9001 e logo incorpora a ISO 14001 para o meio ambiente. E a 45001 para a saúde e segurança ocupacional, certo? Isso aí. O escalonamento da maturidade pede isso. Mas aí bate um pragmatismo financeiro, porque gerenciar 3 normas internacionais de uma vez parece a receita ideal para triplicar o custo e a burocracia. Pareceria, se não fosse pelo anexo SL. Que é meio que o pulo do gato dessa integração, né? É o pulo do gato master. O anexo SL unificou a arquitetura de todas essas normas. Se um auditor está lá inspecionando uma máquina para ver a geometria da peça, ele usa a mesma avaliação para checar se a máquina está vazando óleo no chão ou se o ruído está deixando o operador surdo. Ou seja, consolida o esforço. Os capítulos de liderança, planejamento ficam idênticos para tudo. Exato. Elimina retrabalho e alinha a operação aos pilares ESG, ambiental, social e de governança, sem criar 10 departamentos diferentes brigando por orçamento. E para trazer isso para o mundo real, o material dá um exemplo prático focado no ecossistema de São Paulo, mais especificamente no Vale do Paraíba, envolvendo ali São José dos Campos, Jacareí. Um polo de exigência absurdo. Sim, como uma região inteira vira um polo mundial de qualidade. A fonte explica que é o efeito cascata. Quando os gigantes do setor aeroespacial se instalam lá, eles não toleram margem de erro de amador. Uma empresa que monta avião não pode brincar com peça mal feita, né? Exato. Isso obriga a pequena usinagem da esquina a jogar a nível global, senão ela é ejetada da cadeia produtiva. E o Vale do Paraíba prova que a excelência não brota do nada, sabe? Ela exige uma comunidade. Como as universidades nem sempre dão conta de formar auditor nessa velocidade, entidades como o Ciesp e o Senai SP entram pesado capacitando a galera. E não só eles. O guia menciona uma rede robusta de consultorias locais. Sim, empresas como a JCM Serviços, a Qualicadi, a Agape Consultoria, elas fornecem essa inteligência tática para a empresa pequena conseguir dialogar de igual para igual com as multinacionais gigantes. A qualidade vira um motor de economia local, mas mudando um pouco de marcha, essas estruturas sobreviveram há muitas décadas. Só que o mundo hoje quebra paradigmas numa velocidade insana. É assustador, para dizer o mínimo. Como um sistema baseado em padronização lida com o caos da inteligência artificial e o colapso climático. E isso nos joga direto no horizonte de 2026, com a próxima revisão da norma. Se conectarmos isso com o panorama geral, a análise do rascunho de 2026, o chamado DIS, mostra uma virada brusca. A organização sacou que a padronização antiga não garante futuro de ninguém.
Uma das inserções lá é avaliar formalmente as mudanças climáticas, né? Sim, e sai daquela visão cosmética de plantar árvore e reciclar copinho plástico. A pergunta agora é tipo, se chover e inundar meu porto de escoamento ou tiver uma seca que corta a energia do meu fornecedor, como eu entrego a mercadoria? Exatamente. O clima passa a ser uma variável objetiva de risco financeiro e de continuidade do negócio. Adicionalmente, o rascunho de 2026 aborda as tecnologias emergentes, A IA entrando na jogada? com força. IA já prevê falha em máquina e lê satisfação de cliente em tempo real. A norma vai ter que ditar como auditar se esse algoritmo não está escondendo erro sistêmico ou vazando dado da empresa. Mas espera um pouco, porque o material traz um último ponto sobre 2026 que me deixou com a pulga atrás da orelha. A introdução da cultura de qualidade e comportamento ético. Esse é o ponto mais complexo de todos. A qualidade sempre foi objetiva, cara. É medir com paquímetro, botar no Excel, testar a resistência de um cabo. Se a norma vai auditar comportamento ético, quem define o que é ético? Isso não vira um pesadelo totalmente subjetivo? É uma revolução justamente por isso. A qualidade contemporânea não aceita mais se limitar à conformidade técnica da peça na esteira. A peça pode ter dimensão perfeita, funcionar lindo. Mas Mas se a empresa usa prática predatória, destrói direito trabalhista lá no fundo da cadeia global, ou é irresponsável com a sociedade, a perfeição técnica perde toda a validade. A ética da liderança vai estar colada no selo de qualidade. que mudança de tabuleiro gigante. Para amarrar tudo que a gente explorou aqui para nossa audiência, a gestão da qualidade é muito mais que um manual chato. Ela é uma bússola de resiliência. É um seguro, na verdade. Exato. O retorno sobre o investimento não é imediato. É um seguro contra a obsolescência. As empresas investem nisso hoje para garantir o direito de continuarem abertas amanhã. E não é buscar uma perfeição estática. É a disciplina de medir honestamente, aprender com o tombo e corrigir a rota voando, né? Falou tudo. Mas antes de encerrar, eu sei que você tem uma provocação final sobre esse cenário de 2026, que não está respondida lá no material. Pois é uma coisa para todo mundo que nos escuta pensar. Se a gente está delegando a toda precisão, a análise de risco e a papelada para uma inteligência artificial, O que já está acontecendo. sim, num futuro próximo, se o algoritmo não falha e o robô não erra a montagem, será que a métrica final de qualidade de uma empresa vai ser julgada pura e simplesmente pela empatia humana, pelo propósito e pelas decisões éticas que nenhuma máquina consegue codificar? Nossa, isso vira o jogo de como a gente enxerga excelência. Voltando àquela nossa ponte do começo do episódio, em breve, o cálculo que não deixa ela cair vai ser feito por IA, mas decidir por que construir a ponte, o impacto ambiental que ela gera e quem ela vai conectar no final do dia, essa vai ser a insubstituível métrica de qualidade humana. É o fator humano que a máquina não substitui. Exatamente. E com esse pensamento que a gente fecha a nossa exploração conceitual de hoje. Queria agradecer muito a companhia de todo mundo que acompanhou a gente nessa análise aprofundada. Foi incrível desbrafar isso tudo. Ficou convite para quem nos ouve. Olhem para a própria rotina de trabalho com essa lente nova. A qualidade não é um peso para carregar. É o motor da sobrevivência e da ética. Até a próxima, pessoal! Até mais, tchau, tchau.